Fala pessoal, Alexandre Krakowski aqui, professor da Link, CFA Charter Holder, Advisor de M&A. Sejam bem-vindos ao M&A Deal Mode On, a hora do M&A. A gente que está aqui no Tesla da Link, dando uma volta noturna por São Paulo. Estou aqui atrás com os alunos Lourenço e João Paulo, sejam bem-vindos. Valeu. E o convidado super especial de hoje, Luiz Silva Neto, ele que nos últimos 5 anos dedicado ao Venture Capital, hoje atualmente como Head de M&A, da área de Corporate Venture Capital, de um grande varejista de moda de capital aberto, e um dos fundadores da Emerging VC Follow. Você vai contar um pouquinho aqui mais para a turma o que é isso, e também um escritor, eu diria, um pesquisador, ele que tem uma newsletter que chama Exit in Public, que tem análise de todas as últimas saídas de startups, que é o tema do episódio de hoje, M&A em Venture Capital. Luiz, seja super bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês todos. Acho que o Alexandre já vendeu um pouquinho caro demais, mas vamos lá, vai ser bacana dividir um pouquinho aí dos estudos que a gente tem feito ali no Exit in Public, que é uma newsletter pessoal, contar um pouquinho do Emerging também, mas só para todo mundo me conhecer, como o Alexandre falou, eu sou o Luiz, estou nesse mundo de venture há pouco mais de 5 anos, e, bom, logo no meu primeiro para o segundo ano ali, eu comecei a me questionar algumas coisas, né, do tipo, a gente acabava consumindo muita referência do mercado americano, então, puxa, qual que é o tamanho médio de uma saída, quanto tempo demora para chegar até ela, o que você precisa fazer para chegar lá, mas quando eu olhava para o mercado brasileiro, eu não via muito desses números, né, acabava só a gente vendo a transação em si, e foi aí que começou a Exit in Public. E o Emerging VC Fellows, por sua vez, é um fellowship que reúne aí, todos os profissionais da indústria de venture pre-partners, né, no Brasil e agora na Argentina também. Então é uma not-for-profit aí que tive o privilégio de ser uma das pessoas que começaram lá atrás, junto com outros cofundadores também. Quantas pessoas estão nesse Emerging? Cara, essa semana a gente bateu mais de 500 pessoas. Então a gente está com cerca de 450 no Brasil e um pouco mais de 50 na Argentina. O Lourenço está em VC também. Você faz parte, cara? Cara, na verdade eu prestei, mas eu nunca passei no Emerging VC Fellows. Agora você tem mais uma chance aqui. Vai passar hoje. Se fizer as perguntas certas, já vale como entrevista, então, essa volta para o São Paulo. Não, só sobreviver a volta aqui com você dirigindo já está aprovado, Lourenço. Boa. Luiz, conta um pouco pra gente o que tem sido, então, essas saídas de startup no Brasil nos últimos anos. Acho que a história é mais ou menos a seguinte, né? Até para dar contexto, né? Esse mercado de venture é um mercado relativamente novo no Brasil, né? A gente tem, vamos colocar assim, poucos ciclos completos, né? E a consequência disso é que a gente tem poucos dados a respeito desse mercado, né? Sim. Então, como eu comecei falando, né? Hoje, qual que é a média de um deal envolvendo uma empresa de tecnologia no Brasil? Difícil responder isso, né? Até porque muitas dessas transações envolvem empresas privadas, né? E aí você não tem qualquer, enfim, informação a respeito delas. Só que o que eu comecei a perceber, né, Ale, foi o seguinte: quando uma empresa pública compra uma empresa privada, por mais que na notícia, na imprensa saia valor não divulgado, se você for curioso ali, for nos ITRs, DFPs, 10Qs, 10Ks, você vai achar uma seção ali das demonstrações financeiras que o cara conta bastante sobre essas transações, né? Conta bastante o quanto que ele pagou, como ele estruturou o deal. E aí eu comecei a fazer um trabalho de formiguinha. Inferir qual foi o valor, o valuation e, por consequência, eventualmente múltiplos, o que foi o que não foi. Exatamente. Aí de formiguinha comecei a catalogar isso, né? E aí analisei os principais compradores de startups no Brasil, né, do ponto de vista de empresas públicas. Analisei cerca de 100 transações, um pouco menos que isso. E aí eu cheguei na verdade inconveniente que 80% desses deals eram abaixo de 100 milhões de reais, incluindo earnout. E aí quando você pensa na dinâmica de venture, né, de, puxa, retornos precisam ser bastante expressivos para compensar o risco, etc., isso levanta uma pergunta, né? E aí? Como é que funciona? E aí tem muito a ver com a dinâmica que a indústria tem, né? Do Power Law, né? De você buscar realmente por poucos investimentos, mas que vão dar muito certo, vão sair dessa mediana que eu acabei de comentar, dessa média, mas diria que hoje 80% dos deals envolvendo empresas públicas e empresas de tecnologia acontecem abaixo da faixa de 100 milhões de reais. Ou seja, o unicórnio, ele é um outlier, vamos dizer assim, ou tá dentro desse grupo de grandes deals,
Mas abaixo de 80% abaixo dos 100 milhões, você quer dizer que você tem coisa muito menor, né, que bate no 80 ali com 100 milhões. Então, o que acontece muito nesse mercado é que, assim, o unicórnio, né, a definição são empresas que atingem um valor de mercado, né, um valuation de $1 bilhão. Só que isso tudo é no papel, né? Então, assim, acho que isso é uma distinção importante. O que a gente está falando aqui, desse 80% dos deals acontecem abaixo de 100 milhões de reais, é cash, né? Comprei a empresa, saída. E aí a dinâmica é outra, porque quem, né, no Brasil, na América Latina, tem esse bolso para fazer operações à torta e à direita acima de $1 bilhão. É um perfil de comprador, eu diria assim, bastante difícil de se encontrar, né? E não só na região, mas principalmente na região, mas globalmente também. Óbvio, a gente vê uma transação de Visa comprando Pismo, um super milestone para o ecossistema como um todo, que foi de $1 bilhão o M&A, mas essa é a exceção da exceção da exceção, né? Primeiro que, assim, grande parte nem vai chegar num evento de liquidez, e quando chega, provavelmente vai cair nessa estatística que eu comentei de mais de 80% das vezes ser um deal abaixo de 100 milhões de reais. Então, você tem um fundo, ou se você já entrando num valuation acima de 100, ele pode esperar uma dificuldade de liquidez, que é esses 20% de mercado que tem pela frente. Acho que, de certa maneira, todo investidor de venture, a gente tem um aqui atrás, né, Lorenzo? De alguma forma já coloca isso no preço, né? Então, é o risco que ele está tomando, ele está realmente entrando porque ele está procurando esse outsized return, né? Essa coisa que realmente, poxa, eu estou procurando as pismos com os deals da Visa e não esses 80% que eu comentei. Então tá na conta do risco. Acho que a provocação que é bacana é muito na lente do empreendedor. Porque, poxa, para muito empreendedor, talvez não para vocês três aqui, mas, pô, para quem tá ouvindo, um deal de 100 milhões de reais muda a vida de muita gente, né? Acho que esse Tesla aqui, acho que teria que dar até um upgrade, né? Com esse Tesla ia ficar barato. Ia ficar barato. Um carro de usar no dia a dia na cidade, né? O carro do fim de semana ia ser outro. Então é muito importante ter esse alinhamento, porque senão você acaba tendo uma situação que o fundo está otimizando para buscar essas saídas superlativas, vamos chamar assim, enquanto que o fundador estaria talvez muito feliz com uma saída de 80, 90, 100 milhões de reais, né? Sensacional. Quando você estuda isso, que deram a saída também, porque tem muita coisa que nem saída teve e aí você não consegue ter nem essa visibilidade do valuation, dos números. Isso, não só isso, né? Então, vamos colocar, várias empresas não teve saída, então não faz sentido aqui falar de qual que é o preço dessas transações, mas e quando é a empresa privada comprando uma outra empresa privada ou se fundindo, né? Aí aqui tem discussão. Puxa, será que essa proxy de usar o mercado público, né, empresas listadas que compraram, a gente consegue levar isso para o mercado privado também ou não? A minha hipótese é que sim, porque teoricamente essas empresas listadas têm mais acesso a capital e teoricamente teriam mais capacidade de fazer operações maiores. O contraponto disso, obviamente, são empresas que têm um escrutínio muito maior do mercado também. Então, quem argumenta contrário a essa premissa, argumenta muito dizendo, não, talvez no mercado privado, como eu não tenho que prestar conta, entre aspas, eu consiga fazer operações que fujam dessa estatística que eu comentei antes, né? Quando você vai para a métrica de earnout, né? Então explica o que é esse earnout, que acho que tem gente que não ouviu falar, ou não é que não ouviu falar, né? Earnout é um variável futuro na aquisição. É que tipo de estruturas que podem ter um earnout? E o que você viu nessas análises todas do earnout impactando o preço? Não, ótima pergunta, né? E até porque o earnout é um instrumento super utilizado, né? Eu tinha até um chefe no passado que falava usado até demais aqui nas operações do Brasil, mas basicamente é o que? Você na ótica do comprador tem uma expectativa de quanto aquela empresa vale, você na ótica do vendedor tipicamente tem uma expectativa maior, então tem um gap entre o que você atribui de preço e o que eu atribuo de preço. Se a gente ficar nessa discussão, não vai ter deal, então vamos fazer um earnout, ou seja, tomando como verdade o que você está me falando, eu coloco algumas metas, e aí a gente pode discutir que métricas são essas, que metas são essas, que se você atingir, eu de certa maneira te pago esse excedente, né? Mais ou menos esse é o conceito de maneira bem simplificada. E aí já vi um pouco de tudo, né? Earnout atrelado a métricas financeiras, tanto de receita quanto de bottom line, né? EBITDA, por aí vai. Aí tem seus prós e contras.
métricas atreladas a desenvolvimento de produto. Então, puxa, às vezes eu estou comprando, menos interessado no que o seu business é, mas mais no que a gente vai fazer junto, né? Então, puxa, eu estou muito interessado que você continue desenvolvendo, que você continue entregando. Alguma coisa, às vezes, de retenção, até mesmo de pessoas chaves, né? Não só a sua retenção como fundador, mas a sua equipe. Então, aí os mecanismos, diria que tem bastante espaço para criatividade, né? E esse é um pouco do problema do burnout que eu estava comentando antes. Porque onde tem espaço para criatividade, tem espaço para desalinhamento de expectativa também, né? Então, a meta é desenvolver o produto, ele vai desenvolver aquilo a qualquer custo, não necessariamente um produto adequado, e é um pouco relativo ali a meta, o que é o que não é. Você falou um pouco do EBITDA, mas pô, você trava um EBITDA como earnout, e eu como sócio não tenho controle sobre a gestão de custos ou desse EBITDA futuro, eu tô tomando um monte de custo ali do corporativo e que eu nunca vou atingir esse earnout na vida. Se eu tô só com receita, posso querer baixar preço de tudo para aumentar minha receita, liquidação total, e minha receita vai crescer, talvez minha margem não seja ou suficiente ou adequada, mas minha receita vai estar grande e você está com incentivos perversos, né? E para os dois lados, né? Você comentou muito na ótica do vendedor querendo, de alguma forma, vamos dizer, se beneficiar das falhas que o earnout tem. Mas assim, não é raro você ver situações também que o comprador muda de ideia, muda de estratégia, muda a pessoa que estava, né, que realizou a operação, o diretor da business unit que era o sponsor daquele projeto. Então assim, é um negócio que tem que tomar cuidado porque tem bastante dor de cabeça, né? E não preciso nem citar, né? Mas se a gente pesquisar um pouquinho aí, tem casos, diria, bem emblemáticos no mercado de disputas envolvendo o earnout, né? Sensacional. Em termos de valuation, vamos para o que interessa. O que foram os múltiplos dessas transações? Isso é uma outra coisa assim, interessante, né? Porque dá para dizer que o Venture Capital é um investimento de growth, né? Ou seja, quando você está entrando, muitos investidores, não estou dizendo que são todos, né? Estão, às vezes, menos preocupados com o múltiplo que eles estão pagando, porque eles estão, né, na premissa de que aquela empresa vai crescer. Eu paguei 10, vamos dar um exemplo, né? 10 vezes receita, e ano que vem a empresa dobrou de tamanho, esse 10 já virou 5. Exatamente. Dobrou de novo, virou 2,5. Exatamente. Só que aí quando você começa a ver essas transações, de novo, envolvendo empresas listadas em bolsa e empresas privadas, você vê um cenário assim, desafiador, né? A gente está falando de 4 vezes receita, 5 vezes receita, em casos bem para baixo e casos alguns raros para cima. Mas imagina você como empreendedor, você vai sempre se considerar acima da média, né? Você não monta uma empresa achando que você está na média, você monta a empresa justamente porque você acha que você consegue fazer algo melhor. E o investidor também, né? Tem esse bias. Então, tô investindo na empresa do Alexandre porque eu acho que você vai ser o melhor cavalo, melhor jockey, melhor oportunidade. Não achando que você vai sair na média. Só que na prática, muitas vezes acontece o quê? Você paga esse múltiplo de 10 na expectativa que a empresa vai dobrar, mas a empresa não dobra. E aí? Só que o mercado está querendo pagar 2 vezes receita. E aí? Como é que você captura esse valor? Então esse é um pouquinho da dificuldade que se tem, né, entre a cabeça do empreendedor, a cabeça do investidor em venture, para esse perfil de saídas que a gente tem hoje, né? Legal. Tempo para saída. Esse é um assunto que todo mundo pensa, qual que é o prazo do tempo do fundo? Ele entrou, em quantos anos ele vai vender e sair? Ou o próprio empreendedor, né? Abriu um negócio, agora eu vou ficar rico. Quando que ele vai ver esse cheque batendo na mesa? Isso aqui tem que responder pro João Paulo, né? Que estava contando que está montando a empresa dele. Mas assim, quando você olha para o mercado americano, né? Que é um mercado que a gente acaba usando sempre de referência, que é mais maduro, você vê a tendência de que as empresas estão ficando privadas por mais tempo, a liquidez está demorando mais. Então tem um outro estudo que eu fiz de, será que isso é verdade também no mercado brasileiro? Então o que eu fiz, né? Peguei a fundação dessas empresas, que normalmente está no LinkedIn, na página da empresa, né? E quando foram essas operações de saída, aí tanto M&A quanto IPO, né? SPAC, teve alguns, etc. Você criou a sua própria base de dados. E tem os prós e contras disso, né? Mas na minha base, o que eu encontrei foi assim, né? A gente está vendo um aumento realmente desse tempo que as empresas ficam privadas, mas dá para dizer que é alguma coisa em torno de 8, 9 anos para essas empresas de tecnologia. Se você recorta isso para empresas que receberam investimento de venture capital, você tende a ver esse número caindo, porque, né, tem um incentivo de o tempo de vida do fundo, do VC tem que sair, etc. Agora, empresas bootstrap, né, ou seja, empresas que crescem com caixa própria, etc.,
Aí essa jornada tem casos na base lá que é 20, 30 anos. Então, assim, não é uma jornada para começar e terminar amanhã. Mas alguém que tá ouvindo vai levantar a mão e falar, não, mas tem aquela empresa que saiu em mas na 2 média, anos. na mediana não é isso que a gente vê, né? Bacana. Quando você fala um CVC, né? Pô, teve um boom de CVCs no Brasil, foram mais de 100 abertos nos últimos 3 anos, cada um com a sua tese. Conta um pouco como que é essa dinâmica dos CVCs e o tempo que normalmente esse cara olha ali para fazer de investimento, pela experiência que você teve. Não, legal. Acho que assim, primeiro, CVC, para quem não está familiarizado, é um fundo de venture capital corporativo, né? Então é como se fosse assim, o fundo de venture capta com diversos investidores, né? Family offices, instituições, etc. E o fundo corporativo é o único, investidor desse fundo é a própria corporação que o alimenta, né? E isso é uma prática super consolidada, eu diria, de novo, no mercado americano. Você vê em qualquer indústria tem práticas muito maduras, mas, assim como outras coisas no nosso país, a gente ainda está alguns anos para trás, né? Então está amadurecendo. Então, diria para você que tiveram ondas, Alexandre. Acho que teve alguma onda assim, inicial que foi bem sucedida. Então, você teve a Qualcomm no Brasil, você teve a Intel, entre outras. Mas teve várias também que fizeram muita coisa, diria, inadequada, né? Então, demorava muito tempo para fazer o deal, demandava coisas do empreendedor que não era mercado, né? Padrão de mercado, etc. Hoje, eu acho que essa prática já, digamos assim, amadureceu bastante. Então, hoje eu vejo vários CVCs de igual para igual com vários fundos de VC, tá? E aí deixa de ser uma discussão de quanto tempo você demora e mais o que você de fato gera de valor para mim. E aí o que eu tenho visto assim, de mais interessante é os empreendedores sendo muito conscientes de quem eles estão trazendo para esse sindicato de investidores, de vou trazer o Lorenzo, porque o Lorenzo talvez tenha uma expertise setorial, talvez vai me trazer aqui acesso a outros fundos, vai me conectar, por exemplo, com o João Paulo, mas vou trazer também esse CVC que, talvez vai me dar distribuição, talvez vai me dar negócio, talvez vai me dar a oportunidade de desenvolver coisas. Então, vejo essa prática amadurecendo e hoje bastante pau a pau, assim, com os fundos de VC, tá? E o CVC, ele investe sozinho, investe junto com o fundo? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Se a gente for pegar de novo, assim, média, né? Eu diria que muitos CVCs, por serem práticas recentes, preferem co-investir. Então é uma forma de mitigação de risco no fim do dia, né? De você se juntar com quem está fazendo isso há mais tempo que você, que tem expertise diferente da sua. Já fez a diligência, já conhece ali os concorrentes, o setor, já validou a tese. Exatamente. E você entra com uma forma de alavancar até o crescimento da própria startup com o seu network, seu ecossistema como empresa. Exatamente. E talvez vislumbrando lá na frente comprar essa startup. Existe isso nas teses dos CVCs ou por que ele faz esse investimento? Eu diria que existe, tá? Mas, de novo, não acho que é necessariamente uma verdade. Inclusive, né, os CVCs mais maduros aí que a gente tem globalmente tem de tudo, né? Então, você pega o caso, sei lá, da Salesforce, já comprou dezenas de empresas que eles investiram. Enquanto que tem investidores de CVC notadamente financeiros. Então, assim, eu realmente não estou interessado em fazer negócio com você, do ponto de vista de M&A, quero realmente capturar o valor que esse investimento tem para me gerar, e se alguma coisa no meio do caminho tiver de sinergia, ótimo. Pega um caso brasileiro, por exemplo, disso, CVC da Braskem, a Oxygen. Se vocês pesquisarem aí, quem estiver ouvindo, né, vai ver que notadamente eles não têm essa relação de precisamos fazer coisas juntos ou queremos comprar essas empresas, tá? Então eu diria que varia bastante, mas eu tendo a pensar que você colocar isso de largada, você acaba gerando uma seleção adversa, porque os co-investidores acabam entrando naquela empresa sabendo que ela tem um teto, porque, de novo, volta para o que a gente começou conversando. Se eu sei que na média aquela empresa paga tanto, puxa, e ele está entrando desde cedo, o que me leva a crer que ele conhecendo ainda mais a empresa, então aquela assimetria de informação que às vezes aumenta preço, né, não vai existir ou vai diminuir, o que me leva a crer que diminuindo ele vai querer pagar mais? Não faz sentido, né? Sim, exato. Você me lembrou uma conversa no mesmo setor, mas uma multinacional que é a Evonik. Eu tive um tempo atrás aqui com o diretor global do CVC da Evonik, ela é uma das referências em número de transações, que fizeram mais de Evonik. Acho que tem uma prática bem legal. 30 saídas, dessas 30 saídas, 2 foi para dentro de casa, o resto foi para fora. Esse é um número estrondoso.
E qual que é a tese ali? Como eles estão na cadeia, né, de químicos, tem tinta, tem um monte de coisa, eles às vezes investem em um cara que pode ser um potencial cliente, porque se esse cara cresce, ele vai usar os produtos Evonik. Então ele é incentivado a que esse cara cresça, depois ele vende o cara, ele continua como um cliente, e ele ganhou no trade, vamos dizer assim, né, como um fundo, fez a empresa crescer, abriu a distribuição, mas ganhou um grande cliente para o resto da vida, muitas vezes. E um grande cliente que ele conhece como opera, que tem confiança nele, né, se tiver feito direito. Então, realmente bem bacana esse case. E os outros que estão, como você falou, né, dentro da tese. O que muda um pouco nessa cabeça, né, do VC ou CVC e do founder? Acho que o que muda é o seguinte, né, a gente comentou um pouco, né, o empreendedor quando começa o negócio, normalmente ele tem uma ambição muito grande, um sonho para aquilo ali, né, então não é só uma decisão, vamos colocar assim, racional, muitas vezes envolvida, né? Tem um componente da minha empresa, do que eu criei, do time que eu montei, dos clientes que eu consegui trazer. Enquanto que para muitos investidores, vamos colocar, profissionais de venture, aquilo ali, óbvio, por mais que eu adore o empreendedor, por mais que o Lorenzo adore o João Paulo, em algum momento o Lorenzo tem que dar retorno para os cotistas dele. Então, aquela relação, ela começa já com prazos de validade. E isso para o empreendedor não é muito como ele faz negócio, né? Porque ele, por exemplo, traz um cliente na expectativa que esse cliente nunca saia. Ele traz uma liderança na expectativa que essa liderança fique por muito tempo na empresa dele. Então, ele tem uma cabeça um pouco diferente. Então, de novo, acho que isso se reflete, de novo, nos incentivos que cada um tem, como cada um faz esse approach para, por exemplo, preço, quando é o momento certo de sair. Já teve casos, assim, de fundos que notadamente falam por aí de uma saída abaixo de $200 milhões para mim é fail. De novo, é feio para você? Talvez é uma decisão muito particular, né? De se é feio ou não na ótica do empreendedor. Sensacional. Uma saída dessa tá quase no IPO já para conseguir chegar nessa janela. Você estudou um pouquinho de IPO também, imagino. O IPO é a mesma coisa, né? Então, assim, acho que aí você vai até conseguir dizer melhor que eu, né? Pô, lecionando aí sobre isso, conhece muito. Mas a gente tem um mercado de capitais muito menor ainda, né? Do que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, etc. A gente teve a janela de IPO, que eu tô achando, batemos recorde, né? Desde 2008 que não tinha tanta transação, só perdeu ali para um ano de 2008, que foi um boom de IPOs. E agora a gente está vivendo de frestas, né? Não é nem janela. Quando que é a próxima janela? Quando é a próxima fresta de IPO? Se a gente achar uma frestinha, vai. É isso aí. E para tecnologia, acho que essa fresta ainda nem apareceu, né? Então teve ali um momento da gente conseguir ver, né, casos de empresas de tecnologia listando na B3, não só na B3, mas lá fora também. Então a minha curiosidade era muito parecida com aquela curiosidade que eu descrevi no começo, né? Então de qual que é o perfil desses fundadores. Esses fundadores, quando listam a empresa, eles ainda eram CEO, não eram CEO, ou trouxeram um executivo profissional. Que mais? Puxa, será que tem muita diferença listar na B3, na New York Stock Exchange, na Nasdaq, para empresa de tecnologia? Então, essas perguntas que me motivam a fazer aquele trabalho de entrar em prospecto por prospecto, né? Olhar quanto é que era cada um das receitas, qual que era a idade de cada um dos fundadores e tentar chegar com essas medianas. Mas o chocante aí, né? Interessante dividir. Para você listar uma empresa, na mediana você vai ter quase 40, 45 anos. 45 anos no IPO. No IPO. Quer dizer, então, às vezes também tem essa dogma, e quando que né? ele começou a empresa? 30, 35, que leva 12 anos na mediana, né? Para listar. Então tem essa coisa do... molecada das startups, de molecada não tem nada, né? Se você pegar os empreendedores mais bem-sucedidos, inclusive de cases nacionais, você vê que são pessoas muito maduras, com conhecimento setorial muito profundo. Então, às vezes ele começou isso lá atrás... né? Mas a que deu certo mesmo foi já com um pouco mais de experiência. Que aí conversa também com o que a gente estava falando das saídas. Às vezes, né, você vê muito esse padrão acontecendo, né? O cara monta uma empresa, dá errado, aí depois faz a outra na segunda certa. Mas uma coisa que acontece também bastante, a gente ainda falou há pouco, é o cara que faz uma saída, vamos chamar pequena, de 50 milhões de reais, mas essa saída, entre aspas, pequena, gera para ele uma liberdade financeira que permite que ele fale, cara, agora que eu não preciso me preocupar mais com dinheiro, vou big, né? Sem risco acho que é duro, mas assim, com muito mais apetite mais apetite, O colchão é bem mais gordinho, né? Então isso também é um fenômeno interessante, assim, de quão saudável
essas saídas, entre aspas, menores acontecerem, para que a gente tenha mais gente querendo buscar esses big outcomes. E a gente tem muitos, né? Os nossos Forbes Under 30 aí estão tudo nessas saídas muitas vezes menores, mas que a próxima às vezes é uma grande, e o que você falou é a mediana. Então você tem pros dois lados. Exatamente. Outro dia até tive uma reunião muito interessante com exatamente esse perfil. O cara já tinha tido bastante sucesso e tava lá, faca nos dentes na próxima, sabe? Então assim, é interessante, né? Porque realmente quem tem esse espírito empreendedor muitas vezes não se sacia, né? Beleza, eu tenho na conta agora algumas dezenas de milhões, mas aquela vontade de construir algo, de resolver, não passa. Esse negócio de renda, de dividendo, dura pouco ali, compra uma casa fora, mas esse depois DNA já quer começar um novo negócio. DNA empreendedor, o pessoal aqui de trás não deixa mentir, né? Devem conviver com muita gente assim na Link que, cara, não é pelo só o dinheiro, né? Óbvio, sem demagogia, o dinheiro é super importante, mas o cara tem um apetite para resolver problema, né? Legal. Luiz, de todos esses estudos, que tem de recomendação para a turma? Então dá para ver que isso daí não é coisa que tá pública, mas precisa do olhar certo para encontrar. O que você recomenda a turma que quer fazer esse deep dive, onde começar essa análise? Fazer um jabá aí, né? Acho que é legal seguir a newsletter, né? Então, para quem tiver interesse, chama Exit in Public, né? EXIT espaço IN espaço PUBLIC. Acho que ali eu tô tentando democratizar muito esse olhar, porque para mim tudo é sobre educação, né? Você se educar como empreendedor, você se educar como investidor, você tá consciente dessas, vamos chamar assim, desses problemas, né? Dessas anomalias ou dessas diferenças de visão para que você consiga tomar decisões mais informadas. Então eu começaria pela newsletter, mas tem sempre mais, né? Então tem livros muito bons, tem um que já é bem antigo, mas que eu recomendaria também, que quebra um pouco essa narrativa só de todo mundo vai valer $1 bilhão, que chama Early Exits. É um livro que até advoga quão bem faz essas saídas menores para o esse é o meu papel, né? A gente defende lá o Early Exit, porque você tem o founder que vai ser diluído por vários estágios de fundo até uma saída grande, e ele é o Paper Rich, Liquidity Poor. O cara tem muito dinheiro no patrimônio, no valuation, mas nada no bolso. E às vezes, você faz uma saída antes, que você tem ainda 70%, 80% da empresa, bota aquilo no bolso e deixa isso rendendo, vai valer muito mais do que aqueles 5%, 10% lá na frente, e 10 anos vivendo bem, né? Não vivendo essa vida de sem dinheiro, com muito patrimônio e buscando resultado toda hora. É isso aí. Tem até um artigo muito legal da Harvard Business Review que discute assim, você quer ser rico ou quer ser rei, né? Então assim, você construiu uma empresa de 100 milhões de reais, que você tem 30%, você fez 30 milhões, né? Agora, você construiu uma empresa de, 1 bi, que você tem 3%, você ainda tem os mesmos 30%, mas assim, para alguns, aí entra aspectos que não são racionais, né? O construir algo de 1 bi, o construir um negócio de relevância tem um peso maior do que a segurança de colocar esse dinheiro no caixa, né? No caixa pessoal. Então acho que depende muito de cada um, mas eu gosto muito dessa provocação, né? De você quer ser rico, você quer ser rei, e será que para você ser rei você não precisa ser rico antes também? Tem um pouco dessas provocações, né? E fazer o segundo negócio. Sensacional, Luiz. E aí, o que vocês estão achando? Pô, muito bom. A parte que eu mais gostei foi o ponto sobre quem que vai comprar a empresa. Sempre fico conversando com o pessoal quando a gente pensa em SaaS B2B, por exemplo, uma galera fazendo no Brasil, o maior player do Brasil é TOTS, vale 3, 4 bi de dólar. Então você não vai ter uma saída de $1 bi de SaaS B2B com empresa brasileira. E a galera não faz essa conta. Um ponto muito relevante. E aproveitando o gancho, Luiz, acho que é uma dúvida. Adoraria ouvir mais sobre a estratégia e o mandato do CVC de vocês. Então, ticket médio, estágio que vocês estão investindo, até para a molecada que estiver levantando capital aí, saber quando a hora certa de vir até vocês. E entender um pouco mais para a galera que tem uma empresa uma startup que o cliente dela possivelmente vai ser a Renner ou outros varejistas. Como é que ela encara trazer um cliente para o cap table, sendo que os concorrentes daquele investidor vão ser clientes também, essa relação. Então eu adoraria entender mais. Legal, falando de mandatos, né? Então, tudo que envolve a cadeia de valor, a gente olha. Então, isso pode ser desde solução para loja física,
solução para o e-commerce, solução para a cadeia de fornecimento, logística, serviços financeiros, tudo isso olha. É uma tese de um fundo seguidor, né? Então, é um fundo que vai acompanhar rodadas lideradas por outros fundos de VC. Não é um caminho de controle ou um caminho de M&A, é um caminho realmente de, né, naquele espectro de CVCs que a gente estava discutindo, de participar dessa jornada e conseguir capturar esses ganhos financeiros, né? E ao longo desse processo gerar sinergias entre a empresa e a investida. E no lado de ser cliente, eu tinha bastante essa dúvida também, né? Antes até de entrar nesse mundo de CVC. Mas na prática, o que eu vejo é que, assim, em muitos dos casos, isso não se materializa, tá? Então tem até casos, assim, de empresas que a gente fez, né? Que tem competidores, inclusive, no cap table. E isso, inclusive, é positivo para a companhia, tá? Então, acho que depende muito da indústria que você tá, das dinâmicas. O mercado, por exemplo, de varejo de moda, ele diria, pulverizado, né? Não tem uma concentração grande. Talvez num mercado em que a concentração entre os 3 principais players seja muito maior, talvez essa dinâmica seja mais fierce, né? Mais agressiva, assim. Mas até hoje não é uma dinâmica que eu percebo, não é uma objeção que a gente costuma ouvir dos empreendedores. E no geral, o que a gente vê quando outras empresas percebem que a gente está junto com eles, isso acaba até abrindo portas, reforçando que aquele time, aquela empresa está construindo algo de relevância para o setor. Luiz, sensacional pelo papo, né? Falamos muito aí de CVCs, de teses diferentes, de múltiplos de saída, de o perfil das saídas no Brasil, de IPO, com certeza foi muito valioso para a turma. Esse foi o M&A Deal Mode On, a hora do M&A. Luiz, obrigado. Obrigado. Excelentes deals por aí. Lourenço, Valeu, João Paulo, podemos voltar para a aula já aqui no... Se o trânsito permitir, né? Se o trânsito permitir, mas já estamos aqui do lado, estamos chegando. Até o próximo episódio.